Espantalhos, silenciosos guardiões de plantações. Mas se eu te dissesse que ao redor do mundo eles são muito mais do que apenas figuras inofensivas. Algumas histórias dizem que eles se movem, outras afirmam que carregam maldições. E hoje você vai conhecer muito mais sobre essa lenda tão fascinante e ao mesmo tempo tão aterradora. A figura do espantalho surgiu há milhares de anos. No Egito Antigo, eram usados para proteger plantações de grãos à margem do rio Nilo. No Japão, a figura do Kuebiko representava um deus agrícola, uma entidade que, embora imobilizada, tinha o poder de ver tudo, mas o que era para ser uma ferramenta prática, rapidamente se tornou um símbolo de algo mais sombrio. Em diversas culturas, espantalhos são vistos como talismãs para afastar espíritos malignos, mas há casos que desafiam essa explicação. Vamos começar com um dos casos mais assustadores do Japão. Na pequena vila de Shiraiwa, no Japão, algo estranho aconteceu. Em 2010, uma fazendeira chamada Ayano Tsukimi começou a substituir os moradores que deixaram o local por espantalhos incrivelmente realistas. O que parecia ser uma iniciativa artística logo tomou um rumo sinistro. Alguns turistas relataram que os espantalhos pareciam mudar de posição à noite, enquanto outros diziam ouvir sussurros vindo deles ao anoitecer. Até hoje a vila é evitada por muitos. Em 1978, na cidade de Crowcroft, Inglaterra, um fazendeiro chamado Harold Parker relatou algo inacreditável. Ele havia colocado um espantalho em seu campo para afastar corvos, mas em uma manhã de inverno encontrou o boneco a metros de onde o deixara. Achando que era uma obra do vento, Harold ignorou, até que começou a notar pegadas humanas ao redor do boneco. A história tomou um rumo mais sombrio quando Harold desapareceu misteriosamente. Seu corpo nunca foi encontrado, mas o espantalho permaneceu intacto, com uma expressão ainda mais sinistra. Até hoje, moradores locais evitam passar perto daquela plantação. Nos Estados Unidos, em 1985, uma família na zona rural de Kansas passou por um evento inexplicável. Eles colocaram um espantalho em sua plantação de milho após sofrerem repetidos ataques de corvos. Dias depois, começaram a ouvir barulhos estranhos vindo do campo à noite. Quando foram verificar, encontraram o espantalho em posições diferentes com marcas de arranhões em suas roupas. A situação escalou quando a filha mais nova da família desapareceu. Ela foi encontrada dias depois em choque, dizendo que o espantalho a havia chamado para o campo. Após esse evento, a família deixou a propriedade e até hoje o caso permanece sem mais explicação. Mesmo nos dias de hoje, espantalhos continuam sendo parte do imaginário popular. Recentemente no Brasil, um caso chamou a atenção na zona rural do Paraná. Moradores relataram um espantalho que parecia se mover em diferentes horários do dia. Testemunhas afirmam que, ao se aproximarem, sentiam um frio intenso e uma sensação de estar sendo observados. Embora muitos acreditem que esses casos podem ser explicados por fenômenos naturais, a pergunta permanece. Até que ponto os espantalhos são apenas figuras inanimadas? Até que ponto eles não se mexem, não se movem e não saem do seu puleiro, como assim dizer, para atacar não apenas os corvos? A próxima lenda aconteceu aqui no Brasil, ou mais precisamente na região rural de Iburaba, no estado do Rio Grande do Sul. Seu Antônio ficou sabendo que a fazenda vizinha foi vendida para uma família distinta, um casal com 5 filhos. Já no começo, ele notou que estes vizinhos eram muito trabalhadores, pois arrumaram a roça e colocaram um espantalho muito bonito no meio da plantação. No primeiro dia, seu Antônio ficou admirando o espantalho, quando viu que o espantalho estava jorrando sangue. Então ele se aproximou e o sangue desapareceu. Desta forma, o homem pensou que se tratava apenas de uma ilusão.
No dia seguinte, no caminho de casa, seu Antônio resolveu observar o espantalho do vizinho novamente. Tudo estava indo bem, até quando a cabeça do espantalho caiu. Então o homem levou um susto e saiu correndo. No terceiro dia, seu Antônio viu que a cabeça do boneco estava de volta no seu devido lugar. Desta forma, ele continuou admirando o boneco. Quando percebeu que no lugar do espantalho surgiu uma pessoa sangrando, o homem se aproximou novamente do boneco e viu que se tratava apenas de um espantalho e que aquilo só poderia ser ilusão. No dia seguinte, seu Antônio viu que havia muitos carros de polícia na estrada. Então, no caminho, ele avistou um homem sangrando no lugar do espantalho. Quase não acreditando no que viu, seu Antônio se aproximou e reconheceu o rosto do seu vizinho. Os policiais comentaram que o homem havia sido assassinado a facadas e que seu corpo tinha sido colocado no lugar do espantalho. Há uma tradição popular que diz que cada tipo de espantalho tem um significado diferente. Espantalho sem a cabeça simboliza a morte. Diz a lenda que se você estiver em uma região rural e ver um espantalho sem a cabeça, é sinal que alguém da sua família falecerá em breve. Espantalho sem a mão simboliza a traição. Diz a lenda que se algum tipo de traição pode ocorrer na vida de quem avistar um espantalho desses. Espantalho sem os pés simboliza inveja. Dizem que se você tiver visto um espantalho sem os pés, é sinal que alguém ficará com uma grande inveja de você e por isso isto é capaz de te prejudicar. Espantalho com a cabeça de abóbora simboliza o azar. Diz a lenda que ele pode trazer azar na vida de quem chegar perto dele. Histórias de espantalhos como essas desafiam nossa compreensão. Seriam coincidências, fruto da imaginação humana, ou algo muito mais profundo e inexplicável? A única certeza é que, seja onde for, os espantalhos continuam a inspirar medo e fascinação.